eu coloquei aqui no quadro as principais alegações relacionadas a cada um desses eixos e as propostas que foram apresentadas. Com relação à necessidade de centralização e do fluxo de informação entre os elos, as associações sugerem, né, o encaminhamento de informação de forma independente pelos entes da cadeia para um repositório central de dados. A sugestão de posse e gestão seria governamental ou de entidade de um sistema nacional efetuado por uma empresa privada. Como sugestão, como proposta, com relação à ausência de escalonamento na implantação, os agentes propõem a implantação gradual por fases. Então, primeiro a serialização, depois a sincronização de dados e, por fim, a rastreabilidade completa. Também foi sugerida a inclusão gradativa de medicamentos ao rol de produtos sujeitos ao sistema. E, por fim, com relação aos prazos estabelecidos, a proposta é de ampliação e redefinição de prazos por fases de implantação, e os prazos sugeridos, eles variam entre 6 anos e 9 anos para implantação completa. Bem, ainda com relação ao diagnóstico da cadeia, eu achei pertinente incluir aqui a ação judicial impetrada pela Abrafarma, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que suas associadas sejam desobrigadas a cumprir os estabelecidos pelo normativo vigente. Especificamente para que não tenham que fornecer as informações aos demais elos da cadeia, principalmente fabricantes e distribuidores, de informações que eles consideram sensíveis sobre a... Bom, aqui a gente vai entrar um pouco com relação às ponderações a respeito do mercado farmacêutico, para que a gente possa entender qual é o ambiente em que estão sendo inseridas as discussões relacionadas à rastreabilidade e à implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, a gente faz uma caracterização do mercado. Bom, o mercado farmacêutico, ele apresenta características específicas que impedem a alocação eficiente de recursos e levam à concorrência imperfeita. Nesse mercado, os requisitos de competição, eles não podem vigorar em função dos desvios de eficiência. Muitos autores tratam as causas dos desvios de eficiências como falhas de mercado. Aqui eu cito algumas, como, por exemplo, a essencialidade do produto, que leva a uma demanda inelástica, ou seja, ninguém vai consumir mais ou menos medicamento se o preço aumentar ou diminuir. Concentração de mercado, o mercado farmacêutico tem sido considerado como um oligopólio diferenciado. Presença de consumidor substituto, que seria o médico estabelecendo ali a prescrição para o consumo. A assimetria de informações, o detentor do registro é aquele que conhece e que detém mais informações em relação ao produto, menos do que os médicos e menos do que os consumidores. E também o SUS e os pagadores, né, os convênios. Riscos e incertezas, quer dizer, não é possível planejar o consumo de medicamentos, enfim. E existência de barreiras à entrada, como, por exemplo, a própria regulação, patentes, enfim, alto investimento em pesquisa e desenvolvimento também tem sido considerada como uma barreira à entrada. Então, uma breve caracterização do mercado farmacêutico. Bom, dados do IMS apresentados pela Secretaria Executiva da CEMED mostram que o Brasil está na 6ª posição do ranking mundial em 2014, com a previsão para 2019 atingir a 5ª posição. Falar um pouco a respeito dos principais agentes envolvidos, né? Uma caracterização dos agentes que estão relacionados à implantação do sistema. Bom, detentores de registro. Dados recentes do IMS registram 438 empresas cadastradas com AF para produzir, 1.311 empresas com AF para importar e mais 1.462 empresas com AF para produzir ou importar. Em 2014, 217 empresas apresentaram relatório de comercialização à CEMED e de mais de 6 mil produtos que estão distribuídos em 13 mil tipos de apresentações, representando 3,9 bilhões de embalagens de medicamentos comercializadas no ano de 2014. O faturamento naquele ano foi de 49 bilhões de reais.
Bom, estudo recente da COAIR, que é a Coordenação de Análise de Impacto Regulatório, apontam que desse total de empresas, 58% são de capital nacional, 42% são de origem estrangeira, e as empresas nacionais elas detêm 87% do mercado de medicamentos genéricos, enquanto as empresas estrangeiras detêm 67% do mercado de medicamentos similares e de referência. Com relação aos atacadistas e distribuidores, dados recentes do Datavisa apontam a existência de 4.271 empresas cadastradas com AFRE para distribuir medicamentos. Dados que estão sendo levantados pela Coordenação de Análise de Impacto Regulatório refinam essa informação e apontam que 3.867 empresas que estão cadastradas no Datavisa possuem KNAI para comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. E a publicação da PwC afirma que a distribuição de medicamentos no Brasil ela é marcada pela elevada concentração na mão de poucos grupos regionais e nacionais. Na estimativa que eles levantaram, entre 65% e 75% da distribuição é feita por distribuidores locais, enquanto 25% a 35% dos medicamentos são diretamente entregues ao varejo. Com relação aos dispensadores de medicamentos, dados do IMS apontam a existência de 71 mil farmácias privadas. Dessas, 9.967 são organizadas em redes. As farmácias de rede elas têm maior predominância em regiões de renda alta e essas independentes têm maior predominância nas regiões de baixa renda. O faturamento das farmácias independentes é aproximadamente 10 vezes menor que o das farmácias de rede. Dados da Abrafarma apontam que as suas associadas, que são 5.670 farmácias de rede, realizaram em 2014 mais de 800 milhões de atendimentos e essas farmácias atuam em apenas 10% dos municípios brasileiros. Estimativas do DataSUS apontam a existência de 278 mil estabelecimentos de saúde, privados e públicos, e desses, 242 mil são estabelecimentos potencialmente dispensadores de medicamentos. O relatório ele traz o detalhamento de quais são esses estabelecimentos. E desses, mais de 61 mil são classificados como prestadores públicos. Aqui é uma imagem que resume um pouco essa caracterização dos agentes envolvidos. E aqui, então, a comercialização anual de 3,9 bilhões de embalagens de medicamentos, como eu mencionei anteriormente. É importante citar que aqui, nesse dado, não estão incluídas as amostras grátis. Bom, ponderações a respeito do modelo estabelecido. A intenção aqui foi discutir a respeito dos questionamentos que têm sido apresentados, estabelecer algumas considerações em relação à pertinência, enfim. Com relação à centralização de informação no detentor do registro e ao fluxo de informações entre os elos da cadeia, a gente considera que esse é o ponto mais relevante em relação aos questionamentos que têm sido apresentados ao modelo atual. Esse modelo ele implica em atribuição de responsabilidade aos detentores de registro por atos que não estaria dentro da sua total governabilidade. Existe uma forte resistência dos atacadistas e dos varejistas em fornecerem ao detentor do registro as informações referentes às suas movimentações. Prova disso é a ação impetrada pela Abrafarma, que atualmente já tem, inclusive, antecipação de tutela. Em diversos momentos do processo de regulamentação, foram observadas manifestações nesse sentido. Então, desde os primeiros GTs instituídos pela Anvisa para discutir o tema, essa percepção ela já pairava, né? As consultas públicas e as audiências públicas realizadas também trouxeram elementos nesse sentido. A Procuradoria, em todas as manifestações do processo, apresentou considerações e recomendações relacionadas a preocupações com relação a isso. E também, até mais recentemente, no âmbito das discussões do Comitê Gestor,
foi possível observar alguns comentários em relação a esse item. Importante citar que nenhum país prevê a existência de banco de dados de informações consolidadas que não estejam sendo geridas pelo governo, ou seja, o modelo estabelecido pelo Brasil até o momento é o único. E aqui sem a pretensão de estabelecer, fazer um estudo abrangente, tudo, mas de trazer alguns elementos e algumas possibilidades em relação a questões concorrenciais diante do contexto atual e do ambiente em que estão inseridas. Então, a ideia aqui não é fazer um estudo, mas trazer algumas possibilidades. Então, bom, em um mercado oligopolista, como é o caso do mercado farmacêutico, as empresas elas são interdependentes. E quanto menor a rivalidade entre as empresas e maior a colaboração entre elas, maior será a probabilidade das empresas adotarem práticas colusivas ou condutas anticompetitivas. Nesse ambiente, o sucesso de um acordo ou de práticas colusivas, ela está diretamente vinculada à capacidade de se promover o cumprimento de um acordo. E aí, nesse sentido, são necessários mecanismos que permitem o monitoramento, a identificação de desvios de conduta e a punição. É justamente nesse item que a informação ela ganha uma relevância, porque apesar dos incentivos para as práticas colusivas, as empresas também têm incentivos. Bom, aqui a gente vai entrar um pouco. A informação ela entra como um elemento importante que permite, então, favorecer a identificação de entendimentos para acordos, facilitar o monitoramento dos termos de acordo e instrumentar a aplicação de punição de desvios. Então, a disponibilização de informação aos agentes econômicos, ela tem o potencial de oportunizar comportamentos colaborativos, criando incentivos adicionais à formação e à estabilidade de conluios, por exemplo. Ainda sobre questões concorrenciais no âmbito das relações horizontais, é importante mencionar que a norma vigente, ela permite que os sistemas informatizados sejam estruturados e mantidos mediante mecanismo estabelecido entre os prestadores de serviço, o que poderia abrir a possibilidade para que poucos agentes do mercado, ou até mesmo um único agente privado, mantido pelas empresas, centralize informações de todo o mercado. A respeito da troca de informações no âmbito de associações, eu fiz uma situação aqui do CAD, vou ler. Informações recentes e desagregadas relativas a preço, condições de venda e identificação de clientes são informações comercialmente sensíveis que não podem ser trocadas entre concorrentes sob pena de lesar a concorrência. Se a associação consolidar os dados do setor anualmente, é importante que os dados sejam recebidos por agente independente, que não seja funcionário de qualquer das associações, de modo a garantir a confidencialidade das informações desagregadas. Então, não se pode, além disso, não se pode afastar a possibilidade que a centralização de informações de tamanha proporção em um único agente privado ou em poucos agentes privados de um dos maiores mercados mundiais tem potencial de ocasionar situações indesejáveis de repercussão internacional e, inclusive, com a adoção de práticas anticompetitivas no âmbito global. Com relação às relações verticais, também dá para entender que condutas verticais anticompetitivas também poderiam ser oportunizadas a partir da disponibilização de informações aos agentes econômicos. Isso porque a importância de um universo de dados, ela se dá à medida que aquele que vê o todo percebe tendências que os agentes que veem em partes não conseguiriam perceber. E isso se traduz, de alguma forma, em uma vantagem estratégica. Nesse sentido, algumas práticas que envolvem restrições impostas por fornecedores aos seus clientes poderiam ser adotadas ou incentivadas, como, por exemplo, acordos de exclusividades, recusa a contratar e discriminação de preço. Na verdade, nem todas essas práticas elas não são sempre condenáveis do ponto de vista de atrapalhar a concorrência, mas em algumas situações elas podem aumentar o poder de mercado ao produzir efeitos como o aumento de custo para as empresas concorrentes e o aumento de barreira à entrada. Então, exige uma certa atenção para esse tipo de prática também. Bom, agora, diante desse contexto, eu acho que a situação mais crítica
ela está ligada, então, à exposição do SUS. Bom, o SUS, ele é o maior comprador e o maior dispensador de medicamentos do país, mas ele ainda possui grandes desafios na aquisição de medicamentos, principalmente quando a gente está falando de municípios e estados. Isso porque os agentes privados envolvidos no fornecimento de medicamentos possuem um amplo poder de mercado. E aí, de posse de informações a respeito de estoque público de medicamentos, os fornecedores poderiam ter incentivos à adoção de condutas anticompetitivas que pudessem levar, por exemplo, à restrição de quantidade e de preços ofertadas ao SUS. A obrigatoriedade de fornecimento de informações aos distribuidores e aos detentores do registro, então, expõe o SUS ao agravamento das dificuldades relacionadas à compra pública de medicamentos e à ampliação dos desafios para a assistência farmacêutica do país. No meu ponto de vista, essa é a situação mais crítica. E aí, em síntese, eu acho que a gente pode considerar que tanto os detentores de registro como os distribuidores, de posse de informações sensíveis e já portadores de certo poder de mercado, pelo menos em tese, eles poderiam se valer de práticas anticompetitivas em detrimento do consumidor privado e público. Com relação à forma de implantação, que também foi questionada pelos agentes, eu acho que uma implantação mais intuitiva realmente seria ocorrer por etapas, né? Então, primeiro o detentor do registro, depois os atacadistas e, por fim, os varejistas. Mas é importante considerar que a escolha pelo escalonamento da implantação, ela deve atentar a fatores relacionados à abordagem escolhida, com a intenção de diminuir riscos técnicos. Eu menciono aqui, eu lembro que no modelo da Turquia, por exemplo, o dispensador ele foi o último a ser uma comunicação entre os elos por causa da agregação, por causa das embalagens de distribuição. Tá? Então, há aqui uma comunicação diferente do modelo centralizado, em que não há comunicação nenhuma. Mas aqui não há comunicação, a princípio, de informações sensíveis, apenas do conteúdo das embalagens de transporte. O modelo Epedigree é um modelo que foi adotado em algum momento na Califórnia, mas, enfim, já está em desuso. A lógica seria, a informação, ela acompanha a tramitação do físico, né? Então, o medicamento, ele vai andando ao longo da cadeia e a informação, ela vai crescendo e então, o dispensador seria o que acumularia o maior número de informações relacionadas à tramitação do medicamento. Bom, aqui a intenção é realizar uma comparação entre esses modelos, né? Considera essa primeira coluna são serviços possíveis ao modelo, mas eu chamo a atenção para esses dois serviços principais aqui, que são os serviços habilitadores. Esses dois são serviços básicos que permitiriam ou não a inclusão de outros serviços que foram incluídos aqui a título de hipótese, né, para que fosse possível estabelecer algum tipo de comparação. Não que esses serviços sejam de relevância, enfim, foi um exercício para que a gente pudesse comparar os modelos. Eu vou fazer destaque ao modelo distribuído e ao modelo centralizado, porque são os dois modelos em que não há comunicação de informação sensível entre os elos da cadeia. Então, é possível observar que, comparando o modelo distribuído com o modelo centralizado, em termos de quantidade de serviços, o modelo distribuído ele é o que tem a maior oferta, considerando que os modelos básicos, centralizado, considerando que os serviços básicos, Trace, que permite o histórico, e Track, que permite a localização atual do medicamento, ela não é 100% atendida no modelo distribuído. Tá? Então, em verdinho seria requisito plenamente satisfeito, em amarelo um requisito parcialmente satisfeito e em vermelho um requisito não atendido. A gente pode comparar também, não apenas em relação aos serviços que o modelo poderia oferecer, mas também uma comparação relacionada à implantação e à operacionalização do sistema, que também é pertinente. Nesse caso, o modelo centralizado não é exatamente o melhor modelo quando a gente fala dos serviços em que ele tem a possibilidade de ofertar todos os serviços. Então, por exemplo, aqui, em relação à economia de recursos financeiros, a agência,
ele não atende, porque ele seria, então, um modelo em que o recurso financeiro para investimento estaria com o órgão regulador. Em termos, então, de equilíbrio de distribuição de investimento financeiro, o distribuído ele teria uma vantagem, porque teria investimento de todos os elos da cadeia. Bom, isso aqui é para exemplificar uma comparação entre os modelos, foi só um exercício, tá? Foram alguns elementos em que o grupo que trabalhou entendeu que seriam importantes serem comparados, mas não quer dizer que são os parâmetros únicos, nem os ideais de serem comparados, mas foi o exercício que foi realizado. Acho que é importante, então, para fechamento, dizer que cada modelo ele permite uma quantidade, uma variedade de serviços diferentes. As abordagens, elas também possuem diferenças quanto à implantação e à operacionalização do sistema, como eu tentei demonstrar nos quadros anteriores. O modelo centralizado seria o único que não exige comunicação entre os elos. Um modelo distribuído, apesar das informações ficarem armazenadas nos repositórios dos próprios declarantes dos eventos, os bancos de dados dos elos parceiros precisam compartilhar informações a respeito do conteúdo das embalagens, mas eu lembro que aqui não tem discussão a respeito de informações sensíveis, seriam as informações dos conteúdos das embalagens com os elos parceiros. O modelo centralizado, então, é o que permite oferecer a maior quantidade de serviços e a menor quantidade de comunicação de dados entre os elos. Esse foi um outro elemento que eu não trouxe aqui, mas no relatório tem uma representação visual. A quantidade de comunicação entre os elos é um dado importante que demonstra a complexidade de cada um dos modelos. E o modelo centralizado é o que implica em menor quantidade de comunicação de dados entre os elos. Contudo, quando se compara com outros critérios relacionados à implantação e operacionalização, esse modelo ele pode não ser o mais vantajoso. Ademais, é importante considerar que a determinação de vantagem de um modelo em relação a outro, ela depende da importância relativa que é atribuída a cada parâmetro pelo tomador de decisão. Então, com essa observação aqui, eu termino a minha apresentação, agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Gabriele, pela apresentação. Devolvo a palavra ao diretor Renato Porto. Bom, presidente, a gente, antes de fazer algumas ponderações, a gente vê claramente a complexidade da matéria. Eu acho que o tamanho do desafio da agência brasileira e de todas as outras, como destacado pelo relatório, isso é uma ambição mundial. Nós não estamos falando de uma ambição do Brasil. Vários países do mundo querem, de fato, implementar um modelo mais moderno, um modelo mais eficiente de controlar os seus medicamentos. Isso dá inúmeras utilidades. É difícil a gente falar, e acho que é por isso que o processo todo tramitou como um processo de rastreabilidade, quando, na verdade, rastreabilidade é apenas uma aplicação desse processo. A agência tem por responsabilidade modelar todo esse processo para que, de fato, os agentes regulados e tenham as condições de operacionalizar. Não acho, e depois da varredura desses processos, presidente, eu não acho que exista solução simples para se dar continuidade à implementação ou para se começar quando se começou lá atrás. Parece-me que em diversos momentos a agência tentou, por meio de cooperações, de parcerias com outros entes, não são nem entes públicos, são entes privados, fazer e dar conta do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Isso para a gente foi muito evidente, que em vários momentos a agência, por hora, tenta levar a responsabilidade por definir esses processos para fora da agência e não assume, a meu ver, as responsabilidades totais. Nós estamos falando de um processo que envolve uma cadeia, como já narrado, extremamente complexa, cadeia que tem características, na minha avaliação, que até hoje não foram, ou até bem pouco tempo atrás, não tinham sido apresentadas no detalhe, como foi feito a partir de agora. Então, a gente teve um processo onde me parecia que todos os atores ou que todos
tudo, a raiz era uma caixinha de medicamento sendo transportada. Isso é uma parte, presidente. Eu vou só dar um exemplo. Para quem fabrica medicamento, não é a caixinha, é linha de produção. Então, alguns conceitos mostram que existem características peculiares para cada um dos elos da cadeia. E não dá para a gente dizer que a mesma necessidade que o consumidor tem no final, que não está nem incluído na RDC 54, é a mesma característica ou a mesma necessidade que o elo fabricante tem. Está muito distante, apesar de, ao final, se querer um produto na mão de um consumidor. Eu destaco aqui, presidente, também, que só a partir dessa varredura a gente conseguiu diagnosticar que nós não estamos indo ao varejo, não estamos, porque como não há, na hipótese da RDC 54, a saída do medicamento do estabelecimento que vende ao consumidor, do varejo, você não fecha a cadeia. Então, o que nós estamos indo, na verdade, pela RDC 54 é até o distribuidor, porque dali sim eu tenho um dado fechado. Mas para frente não, a Gabriele destacou isso no relatório, mesmo que a gente não tenha hoje ainda uma identificação de um cidadão, ou seja, não seja possível, e até acho que presidente, a gente tem hoje a maioria dos cidadãos no Brasil utilizando nota fiscal eletrônica, a maioria dos cidadãos hoje utilizando CPF, a gente vai pagar um estacionamento, às vezes, em algum lugar, e as pessoas estão pedindo a inclusão do seu CPF. Então, isso mostra que, de fato, o cidadão hoje se apresenta em muitas aquisições, e aí poderia ser feito. Mas, mesmo que não se pense nisso agora, é preciso observar e é preciso apresentar que esse processo precisa ser fechado. Então, para o varejo, é preciso que seja imputada uma informação, no mínimo, que esse produto saiu daqui, ele não está mais na farmácia, ele está na mão de alguém, do cidadão, mas não está na farmácia. Por exemplo, presidente, para a gente determinar, e a gente tem muita dificuldade, às vezes, aqui em alguns processos, para a gente determinar uma informação pública, ou seja, colocar em rede nacional que o medicamento X ou A não precisa ser, não pode, ferramenta que pode ser colocada. Então, só para dar um dado também que eu achei extremamente importante. O modelo, presidente, foi destacado e todos. O modelo do lote piloto também não é um modelo que ajuda na implementação da cadeia. Quem faz lote piloto ou está fazendo, como é a notícia que existem hoje, ou está fazendo de uma maneira piloto, uma boneca, ou já tem toda a cadeia pronta, porque quem faz faz quase toda a parte. O que se diferencia nesse caso é o tamanho do poder de se colocar, em vez de uma quantidade limitada de caixas de medicamentos, se conseguir contemplar as 3,9 bilhões de embalagens comercializadas no Brasil. Então, isso é um modelo que não é um modelo brasileiro, foi criado aqui, não há nenhuma referência internacional para que isso seja feito. Como foi destacado, algumas referências internacionais retiram um processo porque querem pegar logo o começo e o fim, como é o modelo da Turquia, mas ninguém vai contra o próprio andar da cadeia. Isso não fica na minha avaliação ajudando a implementação da cadeia. Outro detalhe, presidente, acho que não tem como a agência, após a apresentação de diversas iniciativas, como também já narrado, não vou repisar o relatório, não tem como a agência trabalhar isoladamente do mundo ou entender que esse banco de dados com essas informações extremamente valiosas, porque elas são valiosas, a gente pode lembrar que existem empresas que fazem avaliação desses dados, existem as próprias fabricantes, os próprios distribuidores que fazem todo um manejo desse dado, tentando chegar a qualificações ou tentando gerar um conhecimento a partir dos dados de comercialização do produto. Então, são dados realmente muito sensíveis. Não tem, na minha avaliação, como esse sistema não está dentro da Anvisa. Um outro dado que eu também quero trazer, presidente, a gente fez uma avaliação e foi solicitada uma avaliação primária, uma avaliação, digamos, primária, do custo para se tratar essas informações aqui dentro. Essa avaliação foi encaminhada formalmente ao gabinete ontem e nós temos uma expectativa de que 6,5 embalagens de medicamentos nesse modelo que eu estou entendendo que seria o modelo mais adequado, 6,5 embalagens de medicamento custariam R$1. É claro que esse dado é um dado preliminar. A gente só vai conseguir ter isso com um modelo absolutamente desenhado
e a minha hipótese, a partir desse modelo desenhado, desse modelo estabelecido, que inclusive seja avaliado pela agência a possibilidade de se perquirir o mercado, de fato, como que se faz esse processo, como que se caminha num processo de avaliação dos sistemas, e aí eu estou falando não mais Sistema Nacional de Controle de Medicamento, mas sistemas de TI mesmo, que possam ser agregados a esse sistema para fazer a automação desse processo, porque não adianta a gente pensar que não conseguiremos captar todos esses dados e não fazer isso de uma maneira automática. Para cada 6,5 embalagens, o custo de toda a operação seria de 1 centavo. 15 centésimos de centavo por embalagem. Então, presidente, nesse contexto que eu estou devolvendo o processo para a diretoria colegiada, o pedido de vista foi feito por uma IN, eu estou entendendo que essa IN hoje não tem substância para ser aprovada, por uma fragilidade, inclusive, do modelo. Estou entendendo também que a gente poderia avaliar a IN 6, que é o IN que também detalha esse processo, porque se caminharmos, de fato, para uma definição de um sistema centralizado, todas essas hipóteses não haveria necessidade de ter todas essas hipóteses, já que esses dados estariam centralizados aqui, e aí a utilização do dado que a agência vai dar é uma utilização regulada não por uma RDC ou por uma IN, mas uma utilização regulada por diversas leis no país que dizem, de fato, como nós podemos utilizar os nossos dados, desde a 6360 até as leis de acesso à informação. Então, presidente, na minha ótica, o que precisamos participar hoje e discutir que daqui para frente, sobre a ótica da nossa avaliação, só se consegue caminhar se tiver, de fato, um desenho de um modelo de Sistema Nacional de Controle de Medicamento aprovado pela diretoria colegiada para se caminhar em outras etapas, que seriam etapas de detalhamento, etapas até mais simples, porque, na minha avaliação, fechar todo esse contexto aqui e fazer todo esse relatório é muito mais complexo. Eu destaco também, presidente, que, infelizmente, vários momentos do processo, muitos dados foram apresentados e não se chegou a dar cabo, como a Gabriele falou, em vários momentos. Então, assim, lembro apenas o processo desde sempre foi avaliado pela Procuradoria da Anvisa com alertas sobre troca de informações e, mesmo assim, esse processo caminhou dessa maneira e hoje nós temos uma ação excluindo desse processo quem detém hoje 1,4 bilhões de operações de medicamento, ou 1,4 vendas de medicamentos, dos 4 bilhões, 3,9, a Abrafarma detém algo em torno de 1,4 bilhões, ou seja, ela não está sujeita hoje por uma ordem judicial. Então, isso tudo me demonstra que, de fato, o relatório que fizemos, comparando modelos, estabelecendo regras para se dizer por que um modelo e não outro de 5 que existem, inclusive o que está posto hoje, que é um sistema híbrido, é um sistema criado pelo Brasil, eu chego à ponderação que talvez um sistema centralizado seja um sistema de melhor envergadura para a utilização no Brasil. A Gabriele falou rapidamente, diferenças, por exemplo, a gente não está no relatório, eu vou tratar. Para você ter um sistema desse sendo operado e funcionando, você tem que ter comunicação. O sistema que o Brasil estabeleceu hoje pela RDC 54 é um sistema que exigiria, entre comunicações, 1 bilhão 394, isso é uma estimativa também, 394 conexões, ou seja, tramitação de dado de maneira eletrônica. O sistema centralizado é um sistema que necessita, pela nossa avaliação, pela mesma regra, 247 comunicações, ou seja, para um país de uma envergadura continental, que com certeza, e aqui está a maior parte do custo de um sistema desse, ou seja, a conexão desses dados, a gente não pode esquecer que esse é um valor relevante para se decidir, como a Gabriele terminou, que, ou seja, cada um vai avaliar sobre a sua ótica, sobre a sua necessidade. E, na minha avaliação, esse é um dado também fundamental para a gente ter uma qualificação adequada do modelo centralizado, presidente. Então, é nesse sentido que eu estou devolvendo. Para mim, o voto em relação à IN é da não aprovação da IN que está sob o contexto, sobre a discussão hoje, e inclusive com a revogação da IN 6. E uma rediscussão a partir de agora, inclusive se isso for habilitado hoje, que a gente pelo menos já saia com uma definição de um sistema, ou pelo menos se discuta a partir de agora
para passo, que o que precisamos definir é um sistema, um modelo de Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que é muito diferente, mais uma vez, e aqui finalizo, presidente, de rastreabilidade, que chama Track and Trace, que é o histórico do produto. É isso, presidente. Eu agradeço, peço vênia, especialmente a Moutinho e Ivo, porque estavam aqui quando a gente julgou esse processo lá atrás. Peço vênia pelo tempo que levei no gabinete, não teve como ser em menor tempo. Os dados foram dados muito robustos, de extrema delicadeza e de muito trabalho para serem qualificados. Ou seja, cada planilha dessa estar por trás uma discussão de números, de dados, de onde se buscar esses dados. Então, eu peço vênia especialmente aos diretores que compartilharam comigo dessa decisão lá em 2013, mas infelizmente em 2013 eu não tinha todos os dados necessários para fazer essa avaliação hoje. É isso, presidente, eu agradeço a paciência de todos, a apresentação também, parabenizo a Gabriele pelo tempo. Foi quase 1 hora e 6 minutos, a nossa previsão é de que demoraria 1 hora, presidente. Obrigado. Bom, muito obrigado. Queria também agradecer a Gabriele, ao esforço, parabenizar o diretor Renato pelo trabalho muito consistente, que sem dúvida nenhuma vai ajudar aqui a diretoria colegiada a tomar uma adesão. O diretor Moutinho pediu a palavra antes de passar aos 5 requerimentos que nós aprovamos. Sim. Orais ou depois? Você eu quero falar antes. Quer falar antes? Então, diretor Moutinho, por favor. Primeiramente, eu quero parabenizar a Gabi e a equipe que trabalhou nesse relatório, que permite que com esse relatório a gente tenha informações para prosseguir nesse processo de estabelecer a questão da rastreabilidade. Mas eu, como pedivista, eu queria fazer uma proposta aqui de início a respeito de tudo que foi dito aqui. Há evidências claras e já tem uma iniciativa aberta de revisão de parte da RDC 54 de 2013, que estabelece as normas que tratam o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Eu queria fazer a seguinte proposta: de imediato pedir a suspensão da eficácia dessa RDC, que a gente abrisse de imediato também uma iniciativa. Eu acho que já existem elementos no que foi apresentado para que essa revisão da RDC 54 se desse de modo célere. Consequentemente, isso já de imediato, com a suspensão da eficácia, as 2 INs que o Renato propôs, uma que a gente está para aprovar ou não, perderia o efeito. E teria um outro ponto que eu também coloco, o seguinte: com respeito à questão do modelo do sistema, isso foi analisado, inclusive, pela equipe de TI da Anvisa, e eu preferia, para poder tomar uma decisão a respeito disso, que a gente ouvisse instituições de notório saber do país sobre essa questão de um modelo centralizado ou não, e que a gente pudesse analisar o custo disso para a Anvisa, para ver se a Anvisa teria como não só condições de implementar, mas também condições de sustentar esse sistema. Eu sugiro, inclusive, como sugestão, nós temos um convênio, por exemplo, com o CTI, que é o Instituto Renato Archer, em Campinas, que é um de notório saber também nesse campo, que inclusive onde nossos técnicos estão estudando a questão de 3D para dispositivos médicos, para poder regulamentar essa situação na questão de vigilância sanitária. Nós temos também convênios de cooperação técnica com a própria Unicamp, com a USP e outras entidades que lidam com essa questão de TI fortemente, para que a gente pudesse ter mais elementos para tomar uma decisão mais acertada sobre essa questão. Apesar do relatório ter sido feito, abordou essa questão dos 2 sistemas e fez algumas abordagens, eu só quero lembrar que todo o processo que a gente fez com a TI da casa, na área de cosmético, na área de petições eletrônicas, infelizmente nós não temos alcançado sucesso. Então eu não me sinto à vontade para tomar uma decisão aqui hoje a respeito de que tipo de modelo a gente deve ter, centralizado ou não. Essas são as 2 propostas que eu faço,
e caso essas propostas sejam aprovadas, eu abro mão do meu pedido de vista. Ok, obrigado, diretor Moutinho. Uma sugestão, a gente poderia ouvir os requerimentos e depois, então, abrirmos a discussão. Lembrando aqui diretores. só mais uma coisa, peço perdão que eu ia esquecendo, eu quero ressaltar aqui 2 pontos, 2 aspectos que eu acho que é importante. Em diversos momentos da apresentação, foi chamado pela própria pareceres que a Procuradoria deu ao longo de todo esse trabalho que foi feito a respeito da rastreabilidade, da questão da preocupação sobre o impacto na concorrência, da gente ter alguns tipos de informação saírem do sistema, e a questão de questões concorrenciais. Eu chamo a atenção que no ato de que a gente revisar a 54, a gente tem que ter um foco muito claro na questão do que é vigilância sanitária e tratarmos somente das informações que nos dizem respeito. Porque se nós tivermos informações além da que nós necessitamos, nós vamos ter que ter um cuidado maior do que a gente precisa na guarda dessas informações, e que isso pode trazer consequências que já foram apontadas em diversos momentos aqui pela Procuradoria. E também chama atenção na questão que a gente vai, se por um acaso os colegas aprovarem a revisão da RDC 54, uma coisa que me chamou aqui no conhecimento das experiências internacionais, algumas diretrizes que a própria Comunidade Europeia apresentou, que merece uma reflexão na revisão da 54, que ela define que o modelo deve ser levado em consideração custo-efetividade, a rastreabilidade não deve se aplicar, isso são diretrizes da Comunidade Europeia, não deve se aplicar a medicamentos isentos de prescrição, e estabelece a utilização da análise de risco para a definição de inclusão ou não, ou exclusão de produtos, levando em consideração fatores como preço, histórico de falsificação, impacto para a saúde pública e severidade nas condições tratadas pelo medicamento. Eu acho essas diretrizes interessantes e coloco isso para reflexão do grupo que for trabalhar com elas. É só isso, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Passamos então a ouvir os representantes de associações que pediram manifestação oral. Vamos iniciar com a senhora Thelma Salles, representante da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, a Progenéricos. Por favor. Bom dia a todos. Está ligado isso aqui? Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de passar o pensamento da Progenéricos para esse tema que é tão importante, mas sem, não antes... Acho que o microfone está... Não estava ligado, é só falar um Ligou? pouquinho mais alto. Ah, ligou. Mais Bom, animação. mais animação. Bom, o tema é animado, né? O tema é bem denso. E é por isso que eu quero parabenizar a equipe do Dr. Renato por esse trabalho, porque esse trabalho não só dará aos senhores a oportunidade de conhecer com mais profundidade esse tema, mas também a nós, né? Eu fiquei impressionado com os dados que eu mesma não conhecia. A gente está falando sobre rastreabilidade há muito tempo, mas é um trabalho bastante conciso e, ao mesmo tempo, com bastante elementos, né? Tem muitos elementos importantes. Também vi os dados que também foram trazidos pela visita que o doutor Ivo fez à Turquia, que também corroborou bastante. Mas eu acho que o importante agora, de posse desses elementos, de um conhecimento mais amplo sobre o que é o sistema de rastreabilidade, nós temos aí um prazo, e aí eu corroboro com o que o doutor Moutinho disse, a gente entende que a suspensão da RDC nesse momento é importante para que se possa, a partir desses novos elementos, propor uma nova RDC que permita que a rastreabilidade seja feita como está preconizado na lei, desde o momento em que o produto sai da indústria até o paciente. Então, acho que o trabalho de vocês é de muita responsabilidade e eu espero que nós possamos continuar contribuindo, mas acredito que os elementos agora já nos ajudam a avançar mais. Então, eu fico só aguardando essa proposta que o doutor Moutinho fez, que ela seja aceita, para que nós possamos tirar esse peso que a indústria tem agora, que é de partir para um gasto que não vai se tornar efetivo, porque ele não vai servir ao que antes se propunha. Então, quero mais uma vez parabenizar e agradecer. Obrigado, a Thelma, inclusive pela objetividade.
das suas colocações. Passa a palavra ao segundo inscrito, senhor Henrique Tada, representante da ALANAC. Bom dia a todos. A ALANAC agradece a permissão de fazer a manifestação oral sobre esse tema super relevante para toda a cadeia de medicamentos, não só para a indústria. E a ALANAC parabeniza o estudo feito pela equipe e pelo Dr. Renato Porto. Esse estudo é de grande relevância e está numa profundidade bastante adequada para que todos os diretores, os agentes envolvidos, as entidades da sociedade se debrucem em fazer uma revisão desse regulamento, já diante de tudo que já foi mostrado, apresentado em inúmeras reuniões com os diretores que já saíram da agência, né, e que os que estão hoje em posse. Argumentos nós temos vários aí de sobra que foram inclusive apresentados nesse estudo muito bem conduzido pela doutora Gabriele. A gente apoia e concorda com a manifestação do doutor, o encaminhamento colocado pelo doutor José Moutinho, de fazer uma revisão dessa resolução, e tem que ser mesmo um momento, nós estamos num momento muito próximo, né, da data da primeira etapa, que é dezembro de 2015, e também próximos do dezembro de 2016, se for para implementar para todos os produtos de todas as linhas das indústrias. Então, do lado de cá, né, com muito esforço, as entidades fizeram um alinhamento das premissas, que já apresentamos uma reunião para o doutor Jarbas, e estamos com a expectativa muito grande de que façamos essa revisão de norma, que é muito necessária para que tenhamos um sistema real que funcione, né, na rastreabilidade em todos os elos da cadeia, inclusive no setor público, que faz parte. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Henrique Tada, pelas colocações também, pela sua objetividade. Passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo de Carvalho, representante do SINC-FESC. Bom dia a todos. Nós do SINC-FESC estamos aqui novamente a solicitar com a devida urgência a revisão da RC 54 em conformidade com a colocação aqui do Dr. Moutinho, né? Então, o que nós pedimos, assim, sendo bastante sintético, que esse prazo seja estendido, que essa implantação seja feita de forma mais gradual, por exemplo, que esse sistema seja consolidado primeiramente com produtos de maior risco sanitário e o valor agregado, e que os medicamentos de menor risco, como os medicamentos de isenção de prescrição médica, sejam aderidos no segundo momento, se necessário, e que os bancos de dados sejam centralizados pelo governo ou por esta agência, reduzindo custos e facilitando o repasse das informações entre os elos da cadeia. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Carlos Eduardo de Carvalho. Chamo o senhor Massal Henrique Soares, representante do Sindifargo, para a sua manifestação oral. Bom dia a todos. Doutor Renato, simplesmente brilhante o seu trabalho, da sua equipe, parabéns. Eu quero falar rapidamente, eu tenho muita anotação, mas vou tentar colocar rápido, sobre a questão dos impactos econômicos do setor que nos regula, o que estamos submetidos. Como foi apresentado no relatório, nós temos 241 mil pontos de dispensação, que somados com 200 mil médicos, nós vamos ter 441 mil pontos de dispensação no Brasil. Se colocarmos uma média de 3 coletores por ponto, nós vamos ter 1.300.000 coletores. Gente, num preço médio de $500, nós vamos ter 600 milhões de dólares, que vai dar um investimento de 2 bilhões e 600 mil reais para os elos da cadeia. Tudo isso nós temos estudado, doutor Renato, infelizmente, por nossa falha, te peço até desculpa,
uma série de relatórios e de estudos que nós fizemos, até sob o comando da equipe fantástica do Sindusfarma, nós deixamos de copiar o senhor. Isso aqui não está considerado, gente, custo de software, só de hardware. Nas aproximadas 3.500 linhas de produção, de embalagem que nós temos na indústria farmacêutica, em 2013 foi feito um estudo onde se gastaria em torno de 1.335 bilhões de reais. Ao dólar daquela época, que era 2,21, e convertido no dólar de hoje, nós teríamos por parte do setor industrial, hoje, em plena crise, um investimento em torno de 2,5 bilhões de reais para atender. Isso representa, senhores, quase 5% do nosso faturamento total da indústria no ano de 2014. Doutor Ivo, o senhor é economista, isso aqui foi feito por um economista e o senhor conhece muito bem. Na questão da operação, nós fizemos estudos reais de piloto, com técnicos, com cronômetros na mão. Na indústria, a gente começa com a perda de produtividade de 5% e estabiliza com 5%. No distribuidor, a gente vai ter uma queda de até 50%, porque você tem que ler caixinha por caixinha para fazer a expedição. No varejo, nós identificamos que se o cara usa um coletor com fio, ele tem 30% de acréscimo, sem fio, em torno de 20%. Nós temos todos esses estudos feitos de uma maneira bastante técnica. Nesse momento de crise, gente, nós temos que enfrentar uma logística reversa que está pulverizada no Brasil, porque, infelizmente, não temos um acordo setorial nacional. Estamos atendendo vários estados e vários municípios. Temos esses investimentos e custos da rastreabilidade, temos os aumentos das taxas que o Ministério da Fazenda colocou quanto aos serviços da Anvisa, temos um dólar a mais de R$4, temos a RDC 58 das impurezas, que nos coloca, doutor Mutinho, um treinamento fantástico de pessoas que nós não tínhamos capacidade técnica no Brasil. É um investimento muito grande, além de uma compra que nós mandamos para vocês, um investimento muito grande em equipamentos. Temos um financiamento raro, não temos dinheiro no mercado, com juros estratosféricos. Temos a questão do pós-registro, que está nos colocando mais investimentos, revisões, até novos testes de bio e treinamento de pessoal. As IFAs, que também estão representando custos altíssimos para nós, com a nova regulamentação. As filas das nossas petições na Anvisa, que está nos custando também um grande dinheiro, porque a coisa não está andando. Então, eu queria colocar uma reflexão. Onde é que está o ponto de estrangulamento da Anvisa, da indústria? Que dia que nós vamos colapsar com tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo dia, com essa tremenda crise financeira que nós estamos vivendo? Que dia que nós vamos realmente colapsar? Isso precisa ser verificado nas normas, né? Além de colocar importações extraordinárias para rastreabilidade, coisa que eu já coloquei na reunião com o doutor Jarbas, que a gente tenta uma agenda com o MEDIC, o doutor Jarbas parece que já está tentando, para ver se a gente começa a fabricar esses equipamentos no Brasil. A permanência, doutor Mutinho, da RDC 54 é parte de um grande colapso da indústria. Nós temos associados que estão investindo pesado na elaboração de bancos de dados próprio. Se a gente adota um modelo centralizado, todos esses investimentos estão perdidos. Então, doutor Mutinho, o senhor tem toda a razão, tem todo o nosso apoio ao senhor dizer que essa RDC realmente precisa paralisar e que as indústrias parem com seus investimentos que não serão aproveitados. Muitos investimentos que foram feitos, lógico, serão totalmente aproveitados, né? Mas muitos investimentos não serão aproveitados. Então, o que nós precisamos pensar hoje nessa crise? Quando o Ministério da Saúde corta a verba da farmácia popular, quando se corta a verba do Ministério da Saúde, gente, nós temos que pensar no consumidor. Hoje, um consumidor vai na farmácia comprar um medicamento e ele tem um desconto. Doutor Ivo, nós temos um preço que é controlado pela CEMED. Nós estamos praticando descontos altíssimos.
que a indústria dando, além dos 35% no preço fábrica de lei, está dando 77%, 78%, 80% de desconto no genérico, que é repassado ao longo da cadeia. Mas com esses custos, toda a cadeia vai ter que reduzir desconto, inclusive a indústria. Então, nesse momento de crise, de desemprego de quase de 1 milhão de pessoas, quando um consumidor for na farmácia comprar um medicamento e ele não tem mais desconto, como é que fica o acesso que nós conquistamos com a história da Anvisa? Essa é uma reflexão com relação a pensarmos com que prazo nós vamos fazer tudo isso, já que somos a favor e queremos a rastreabilidade, tá? Obrigado. Agradeço ao senhor Marçal Henrique Soares. Chamo, então, o último requerente de fazer manifestação oral, representando a Sindusfarma, senhor Nelson Mussolini. Bom dia a todos. Inicialmente queria dar parabéns para a equipe dirigida pelo Renato, em especial a Gabriela pelo trabalho que fez. Eu sei bem do peso desse trabalho, porque com a primeira data lá, 2002, eu já estava mexendo nesse assunto. Então eu sei todo o trabalho que foi feito. Quando a aspirina foi lançada no Brasil, você já estava no setor? Quase. Então, é um trabalho de muito peso, um trabalho que demonstra, inclusive, nas 279 páginas, fora os anexos, que isso é uma matéria extremamente complexa. Estou aqui falando em nome do Sindusfarma e também a pedido do Dr. Arcuri, em nome do Grupo Farma Brasil. Fica muito complicado para qualquer pessoa que vai fazer um investimento de alta monta, começar esse investimento antes de ter todas as regras bem definidas. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque muito se fala que a indústria está pronta, algumas empresas estão prontas. Isto não é realidade para o todo, é realidade para apenas 3 lotes que não foram fabricados nas linhas de produção. Nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, a nossa maior preocupação é, sem dúvida nenhuma, ter um sistema claro, ter um sistema bem definido, ter um sistema que evite os problemas concorrenciais do jeito que está sendo colocado. Nosso pleito há muito é que a RDC 54 precisa sofrer uma revisão. Ela precisa acertar alguns pontos que não estão muito bem ligados. E ninguém pode fazer investimentos, principalmente no nosso negócio, em que qualquer elemento na ponta da linha pode mudar toda a estrutura de uma fábrica. Nós não temos condição de fazer tudo isso se não tivermos tudo muito bem definido. E ficou claro, pelo relatório, que há uma forte necessidade de se rever o todo, se rever a RDC 54. Então, o nosso pleito é no sentido de apoiarmos a proposta que o Dr. Moutinho fez, de se suspender neste momento a RDC 54. E eu falo isso por uma questão muito simples. Uma série de empresas estão sendo obrigadas a caminhar com isto por seus compliances internos. Nós temos discussões judiciais sobre o assunto. Então, nada melhor do que paralisar essa RDC. Abrimos um fórum de discussão que foi proposto pelo Dr. Renato em 2013 e, infelizmente, não foi feito. Foi feito, em parte, agora pelo trabalho levantado pela equipe do Dr. Renato. Então, o pleito do Sindusfarma, que o Grupo Farma Brasil também corrobora, é pela suspensão da RDC 54, consequentemente, de todos os atos advindos dela. Muito obrigado. Obrigado, microfone. Proposta 5 minutos de intervalo e a gente retoma com a discussão aqui na diretoria.